Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos todos que estão chegando aí. Desculpa a demora, deu uma atrasada aí na live. E hoje eu vou falar para você princípios que vão mudar a sua vida financeira e espiritual. Princípios muito importantes que mudaram a minha vida, que tenho certeza que vão ajudar cada um de vocês. E nós somos cristãos, e nós cristãos, antes de fazermos qualquer coisa, a gente ora primeiro. Então, eu quero começar fazendo uma oração com vocês, ok? Grandioso e eterno Deus, obrigado porque estamos aqui, Pai. Te pedimos que o Senhor nos guie agora, Pai, com os ensinamentos que vamos passar. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui nessa live. Em nome de Jesus, amém. Oi, Avon. É a Sara, eu já vi, eu conheço ela. Vou assinar aqui para vocês. Então, meus irmãos, primeira coisa que nós, e aqui nesse Instagram eu estou passando 2 princípios importantes, né? Que são o quê? Paz do Senhor, irmã. Que são o quê? Uma vida espiritual ativa com Deus e uma vida financeira próspera. E muitas pessoas acreditam que essas coisas, elas são, como que eu posso dizer, nulas. Uma coisa anula a outra. Se eu tenho uma vida espiritual boa, eu não posso ter uma vida financeira próspera. E assim vai, né? Eles acreditam nisso, muitas pessoas. Mas eu quero te mostrar que não, nessa live também. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós devemos buscar e adorar a Deus. Lembra o que fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que eu até abri aqui com vocês? Ó, fala assim, ó. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meu dente ficou muito branco nessa live. Enfim, o que eu tô falando aqui? Buscar e adorar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Isso aqui é muito importante. E eu quero falar isso para você, porque a gente fala muito sobre dinheiro, eu falo muito sobre dinheiro nesse Instagram. E o ser humano, ele tende a se autoexaltar quando ele ganha poder, porque o dinheiro é poder, né? Quando você tem dinheiro, você pode fazer algumas coisas, né? Você não precisa fazer o que os outros mandam, você pode escolher algumas coisas. Então, nós devemos lembrar isso, buscar a Deus. O homem com dinheiro, sem comunhão com Deus, ele começa a se achar autossuficiente. Isso é um perigo, porque foi um dos erros, o primeiro erro de Lúcifer lá no céu. Lúcifer, quando ele começou a olhar Deus, ele começou a olhar que Deus, as músicas lá no céu falavam sobre Deus, ele começou a falar, por que Deus e não eu? E agora ele queria falar para os anjos, ele começou a mentir para os anjos que Deus era um Deus ruim, um Deus mau. Então a gente deve ter cuidado, é perigoso você se achar autossuficiente. Nós somos dependentes de Deus. Por isso eu comecei essa live fazendo uma oração, orando com vocês, para a gente refletir e pensar e colocar a Deus acima de todas as coisas. Isso o primeiro momento que nós devemos fazer inevitavelmente. Segunda coisa, nós devemos temer e obedecer a Ele. O que é temer e obedecer a Deus? Temer e obedecer é buscar os princípios que Ele fala para nós na palavra dEle. Temer a Deus é uma reverência, admiração por Ele. É admirar o que Ele fez por nós. É admirar a sua criação. Quando a gente admira, por exemplo, a natureza, a gente está temendo a Deus. E obedecer a Ele é o quê? É muito importante, porque ele tem um propósito, tem um plano para cada um de nós, cada um de vocês que está assistindo a live, está assistindo talvez gravada, eu vou deixar gravada essa live, ou está assistindo agora. Deus tem um plano para você. Lembre-se disso, Deus tem um plano maravilhoso para você e para a sua vida. E esse plano, ele vai muito além do que nós esperamos, né? A princípio, e o principal de tudo, o plano principal para todos nós é o plano da salvação. Mas ele tem outro plano aqui também para nós. Quando a gente começa a parar de temer e obedecer a Deus, é por isso que alguns cristãos têm problemas financeiros. Por que na Bíblia fala tantas coisas importantes para nós e alguns cristãos não querem ouvir? Ou alguns cristãos deixam de lado? Porque alguns cristãos começam a desobedecer. Por isso que temer, obedecer a Ele é tão importante. E obedecer aos princípios que Ele fala para nós sobre o dinheiro se torna muito, muito, muito importante. Tem o terceiro princípio que eu falo para você, é a importância de a gente doar
a nossa doação, nós doarmos o que estamos fazendo, doarmos o nosso tempo, doarmos os nossos recursos para as pessoas. Isso é muito importante, isso vai mudar a sua vida espiritual. O cristão, ele deve ser um canal de bênçãos para as pessoas ao seu redor. O canal, o que ele faz? Ele leva de um lugar ao outro. Esse é o papel fundamental de um canal. Colocar Deus em primeiro lugar colocar Deus em primeiro lugar é um princípio muito importante. E eu quero ler, no meio dessa escuridão aí, tá meio escuro aqui, Provérbios 3, versículo 9 e 10, que vai nos ajudar, me ajudar, né, a me embasar no que eu estou dizendo aqui, porque eu não posso dizer as coisas fora da Bíblia, certo? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Não significa que eu devo doar o meu tempo, o meu dinheiro, os meus recursos para ganhar algo em troca. Mas eu fazendo isso, Deus vai me abençoar. Aqui fala que vai encher os seus vinhos, encher os seus celeiros. Isso é maravilhoso. Não tenho dúvida que é algo que Deus quer para nós. Agora, eu coloquei 3 princípios importantes para a sua vida espiritual, começando com essa parte, que é o mais importante. A sua vida espiritual deve estar aqui, ó. Você quer prosperar financeiramente? Você deve estar pronto para isso. Esperando isso. Por quê? Porque a sua vida espiritual, ela vai acima disso. A vida espiritual é o mais importante. O nosso foco deve ser Jesus. Nosso foco espiritual é Jesus. E você é cristão, você sabe disso. O nosso foco não é outras coisas, outras pessoas, mas sim Jesus. Ele é o nosso foco. Ele é o nosso mestre. Então, a quarta coisa que eu quero começar falando com vocês aqui é o quê? Não gaste desnecessariamente. Não estou falando para você não aproveitar a vida, mas isso é muito importante. Muitos cristãos e muitas pessoas, e podemos dizer assim que a maioria dos brasileiros, eles gastam mais do que ganham ou gastam muito. Gastam a quantia total que ganha. Então, gasta mais do que ganha até. O brasileiro faz isso de maneira excepcional. Ele faz isso muito bem. Ele é profissional em gastar mais do que ganha. Ou gastar tudo que ganha. Então, não gastar desnecessariamente não é você não ser feliz. Uma pessoa que fala sobre finanças, ela sempre fala para você que você deve tirar um momento, você deve tirar um tempo, deve tirar um dinheiro, uma parte do seu dinheiro para quê? Para você adorar a Deus. Não, desculpa. Você deve tirar uma parte do seu dinheiro para você aproveitar, para o seu lazer, para as suas coisas importantes da sua vida. Não só para você, tem que gastar com isso, tem que gastar com aquilo, não posso aproveitar a vida. Não. O educador financeiro, a pessoa que sabe sobre finanças, ela vai te falar que a gente pode sempre ter dinheiro. A gente vai sempre ter como gastar o nosso dinheiro de forma sábia. Então não gaste mais do que você ganha. Com as facilidades dos cartões de crédito, empréstimos que nós temos hoje em dia, que foi acelerando a vida da pobreza ou a pessoa endividada hoje em dia, fez com que as facilidades de usar o crédito fizeram com que as pessoas ficassem endividadas, não tivessem dinheiro, não tivessem problemas financeiros terríveis. Então o que acontece? Usar o crédito, a gente deve usar o crédito de uma forma correta, usar o crédito por opção. Meus irmãos, o que é usar o crédito, o cartão de crédito por opção? É você gastar de forma sábia. Você ir lá em um lugar, por exemplo, você vai lá comprar uma televisão de 5 mil reais. E você pode passar isso no cartão de crédito, esses 5 mil reais. Você não precisa exatamente tirar do seu dinheiro. Mas quando você já tem esses 5 mil reais, você pode parcelar, por exemplo, em 10 vezes de 500 reais sem juros. Um exemplo, né? Se você parcelasse isso em 10 vezes de 500 reais sem juros. Esses 5 mil reais você podia estar deixando numa conta com 100% de CDI, com CDB, com Tesouro Selic, e durante essas parcelas você ia retirando, e você ia ganhar uma renda extra muito boa no final de 10 meses, por exemplo. Isso é usar o cartão de crédito com sabedoria, usar o cartão de crédito por opção. Tem até um versículo que embasa isso que eu estou falando, né? A gente faz sobrar para a gente investir, então a gente poupa pelo menos 10%. E essa ideia das pessoas que educam, as pessoas que falam sobre finanças, é o quê? Você poupar pelo menos 10% do que você ganha. Porque 10% é o mínimo do mínimo para você poupar. E agora, tem um versículo que fala assim, ó, Provérbios 21, 20, esse versículo é chave, meus irmãos.
Ele fala assim, ó. 21:20. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Deu para entender isso? O sábio possui riqueza e luxo. Não está dizendo para você comprar um carrão, uma piscinona, você tem que ter as melhores coisas. Não. Está falando aqui que você não deve gastar tudo que você tem, porque isso é uma coisa de tolo, que o tolo faz, aliás. Tem um versículo muito chave, muito forte, que fala para nós que os ímpios são os únicos... os ímpios são os únicos. Os ímpios, eles têm dívidas. E os injustos, os bons, os que estão com Jesus, eles não têm. Eles emprestam, eles podem emprestar. Então é chave. O tolo gasta tudo que tem. Esse versículo, nessa versão que eu li, foi a nova versão transformadora. Se alguém vir falar, tá desembaralhando tudo que a Bíblia fala, não sei o quê, porque outras traduções vão trazer algumas palavras diferentes, como há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o tolo o desperdiça. Né? Até decorei esse versículo. Mas enfim, é uma escolha. Você deixa de gastar tudo que você ganha, é uma escolha, meus irmãos. E você escolher não gastar tudo que você ganha vai mudar a sua vida financeira. Eu sei que pode não ser fácil. Aí você pode escrever para mim aqui ou falar assim, não, é impossível gastar, não gastar tudo que eu ganho, porque quando cai o dinheiro na conta, eu já tenho que gastar 3, 4 mil reais. Aliás, eu já tenho que pagar todas as contas. É impossível fazer isso. Meus irmãos, eu vou te falar uma coisa que talvez você não sabia, mas é muito, muito, muito possível. E você está gostando desse conteúdo? Clica aqui no aviãozinho e divulga aí para alguém. Manda aí para alguém, aquela pessoa que está endividada, aquela pessoa que pode estar te devendo. Manda para ela. Ou manda para ele aí e não fala nada, só manda. Mas enfim, você consegue. Sabe por que você consegue? Porque tudo é possível de reduzir. Tudo é possível para você reduzir. Tudo. Mas o aluguel é muito caro. Vai atrás do dono. Tenta baixar o aluguel. Ele não quer? Muda de casa. Você está disposto realmente a prosperar financeiramente, a mudar a sua vida financeira? Você tem que estar disposto a fazer sacrifícios. Mas a parcela do carro está muito caro. Vende. Dá um jeito. Você consegue. Se você colocar num papel as suas finanças, o seu planejamento financeiro, eu tenho certeza que você vai ver para onde está escoando. E na maioria das vezes, que eu vejo na maioria dos casos, é mercado. É algo que você nem sabe que você está gastando a mais, que você não precisa. Se você for no mercado com uma lista, que eu já te deixo essa dica muito importante, já vai mudar muito. E você, às vezes a gente tem aquela questão, né? Eu sou um gastador compulsivo, que a gente chama. A pessoa não consegue se controlar. Talvez nos primeiros dias, você indo com uma lista vai dar um desespero, porque você vai chegar lá, vai ter uma coisa em promoção. Meu Jesus! E eu preciso comprar, e é hoje, porque amanhã não vai ter, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, se acaso você não conseguir, você se acalma, não fica com raiva de você, da próxima vez você tenta de novo. Faz isso umas 3, 4 vezes, depois da 4ª, 5ª vez, você vai se acostumar a você marcar, você vai ver que você vai gastar muito menos. E aí você não fica ouvindo e vendo as ofertas do mercado. Porque o erro é você ir no mercado, achar que você tá, uau, tô cheio de dinheiro e tudo mais. E aí chega no final do mês, você gastou aquele dinheiro que precisava para pagar uma conta, ou que você podia poupar e investir. Isso é muito, muito, muito importante. Então, meus irmãos, a Bíblia nos incentiva a gastar menos do que a gente ganha. E pensa comigo, exatamente quanto você ganha não importa. Marlon, o que você está falando? Mas se eu ganhasse igual os deputados, igual outras pessoas, nossa, eu ia estar muito bem. Não importa. O quanto você ganha não exatamente importa. Eu vou te falar o porquê. Porque me diz uma coisa, uma pessoa que recebe 20 mil reais e gasta tudo que ganha, ou mais do que tudo que ganha, né? A pessoa tem 20 mil reais, né? Ganha 20 mil reais por mês e gasta 21 mil, ou gasta 20 mil, mesmo assim. Essa pessoa tá boa? Será que tá cuidando das suas finanças? Será que ela tá bem? Agora vamos pegar uma mesma pessoa que ganha 2 mil reais, por exemplo. Mas essa mesma pessoa que ganha 2 mil reais, diferente da outra que ganha 20 mil, ela poupa 500 reais por mês. 500 reais por mês. Isso faz diferença, Mara? Eu vou até colocar assim, digamos que ela poupe 300 reais por mês. Eu vou te explicar que diferença que faz. Eu fiz algumas somas aqui e você colocando 300 reais por mês durante 5 anos, mais ou menos na taxa Selic atual, você irá colher
ou você irá tirar dinheiro, mais ou menos uns 25 mil reais no final desses 5 anos. Mais ou menos isso. E fazendo uma soma, se você fizer uma soma aí de 300 vezes 60, que é o tanto de, por exemplo, 12 vezes... vezes 60, porque é o tanto de meses que dá em 5 anos. Desculpa. Isso vai dar mais ou menos uns 18 mil, né? Total, se você fizer só 300. Só que, percebeu uma coisa? Eu falei que vai dar 25 mil. O que é esses outros 7 mil? Esses outros 7 mil são juros compostos, que ao longo do tempo somados deram 7 mil reais. Que a pessoa colocando 300 reais por mês, ela ganhou 25 mil reais, ela conseguiu 25 mil reais guardar. E aquele outro que estava ganhando 20 mil, ele pode ter perdido o emprego. E o que aconteceu com ele? Não está recebendo mais nada, não está recebendo nem a metade do que recebia. Então é importante que a gente multiplique as nossas sementes, o que Deus dá nas nossas mãos, multiplique e coloque em prática na nossa vida. Deu para entender a lógica que eu fiz? Então esse foi o quarto passo. Não gaste tudo que você ganha. Aprenda a poupar um pouquinho. Isso vai mudar completamente sua vida financeira. O quinto passo, fique longe das dívidas. Hoje em dia, com um empréstimo muito acessível, a pessoa ela quer resolver um problema fazendo outros problemas. Marlon, eu tô cheio de dívidas. E aí eu fui no banco, ele me disse, se eu pegar R$1.000, eu consigo dividir em tantas vezes e pagar todas as minhas dívidas. Eu vou te falar uma coisa. Se você fez uma dívida maior, uma dívida mais extensa, de medo de sujar seu nome, às vezes você está fazendo algo muito ruim. Muito ruim. Porque sujar o nome nem vai ser uma das coisas piores na vida financeira. O pior vai ser você pagar uma dívida de 5 anos, 10 anos. Ou perder um emprego nesse tempo, ter alguma crise e você não conseguir pagar. O seu nome você consegue limpar se acabar acontecendo isso, né? O objetivo é não conseguir. O objetivo é não deixar sujar o nome, né? Mas o que acontece? Nós devemos tirar disso. E a falta de sabedoria para conseguir pegar empréstimos que são bons e pagar juros bons, né? Juros que não são tão altos, porque hoje em dia a gente tem juros abusivos. Então você pega assim, juro de 10% ao ano com o investimento, né? A pessoa que está rendendo, está colocando uma renda fixa, e os empréstimos dão o que? Uns 300% ao ano. Qual que é a diferença? A diferença é que os bancões, eles ganham uma porcentagem muito maior de você, que está emprestando deles. Então é a falta de sabedoria. A cabeça do cristão próspero, ela deve pensar no futuro. O pobre, ele pensa apenas na satisfação própria. Eu fiz um Reels sobre isso. O pobre, ele está aqui, ele está pensando em satisfazer meu ego, minha satisfação própria, está pensando apenas no presente. Eu vou pegar um empréstimo e acabar com essa dívida. É isso que o pobre fala. Eu vou pegar um empréstimo e vou acabar com essa dívida. E daí ele faz uma dívida de 5, 10 anos, ele faz uma dívida muito maior e às vezes não consegue pagar. E uma coisa que é muito importante para você ficar longe das dívidas, fazer uma reserva de emergência. Eu não tenho dúvida sobre isso. Você faz uma reserva de emergência que os educadores financeiros, o pessoal que fala sobre finanças, eles indicam o quê? Se o seu salário, você pegar 5% do seu salário para começar a fazer uma reserva de emergência. É uma maneira anti-dívida de acabar com as dívidas. Porque você começa fazendo uma reserva de emergência, depois você acaba com suas dívidas com o dinheiro da sua liberdade financeira. E o que você faz com isso? Com esse dinheiro aí, você faz exatamente uma reserva de emergência, que é indicado de 6 meses a 1 ano, do valor que você precisa por mês. Então, digamos que você gaste por mês R$2.000, né? Eu acho que a maioria, aqui pelo menos, ou a maioria das pessoas que vão assistir essa live, gasta mais ou menos isso por mês, ou é um valor padrão, né? R$2.000 por mês. Você teria que juntar, então, esse valor somados em 1 ano para construir sua reserva de emergência. Mas você começa colocando 5% do quanto você ganha por mês e isso não vai pesar no seu bolso. Você vai ver que se você tirar um chocolate cada vez que você vai no mercado, você consegue isso. E o que acontece? Esse valor antidívida, que é a reserva de emergência, ele evita que você faça dívidas. Porque, por exemplo, na pandemia, quantas pessoas perderam o emprego, mas elas tinham cartão de crédito? Quantas pessoas perderam o emprego, mas elas tinham a oportunidade de ir lá e fazer um empréstimo alto, com juros abusivos? E ela foi lá e fez um empréstimo, porque precisava, eu entendo isso. Só que a reserva de emergência faz com que você
não precise disso. Faz com que você aprenda a poupar e você, primeiramente, né, pague o que você precisa pagar, pelo menos por um ano, de 6 meses a um ano. Então vai ser muito importante que você tenha uma reserva de emergência. Eu vi uma situação, um caso, da pessoa que tinha emergência, aliás, tinha reserva de emergência, perdeu o emprego na pandemia e tinha um ano, tranquilo. E nesse um ano, a pessoa, como estava na pandemia, ele ficou muito tranquilo. Boa noite, Sara. Tudo bem? Que pena. Que pena. Que pena que você não vai poder participar. A pessoa ficou muito bem durante o ano. E o que aconteceu? Ele conseguiu mudar a vida financeira dele. Porque durante esse ano ele começou a estudar em casa formas de aprender marketing digital e tudo mais. E ele aprendeu a fazer uma renda extra na internet e se tornou a sua renda principal. Então ele perdeu o emprego, tinha uma reserva de emergência. Durante um ano ele podia ficar tranquilo com a sua família. E o que ele fez durante esse ano? Começou a aprender agora a multiplicar esse dinheiro que ele tinha, a multiplicar com os melhores juros, né? Provérbios capítulo 22, versículo 7, diz assim: assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Meu irmão, esse versículo também ele é chave. Por que ele é chave? Porque é exatamente isso. Você está tomando emprestado, você está endividado, você se tornou servo. Você está servindo aos bancões. Você está precisando servir, você está precisando pagar. Você pega o dinheiro com a mão esquerda e devolve com a mão direita para os bancões, para pagar eles. Então isso é uma coisa principal e chave. Você deve pensar nisso. Deu para entender? Como falou aqui, ó, quem toma emprestado, ele está escravo. Ele se torna servo do outro. Ele se escraviza. Escravo mesmo. E o que acontece? A sua energia, a sua mente, você já teve muitas dívidas ou você está com muitas dívidas? Isso é terrível. A sua mente, as suas energias da pessoa que está devendo é tudo sugada por aquela dívida. Então você se torna escravo dessa pessoa. Olha que interessante. Eu fiz o exemplo dos R$300 investidos durante 5 anos, deu R$25 mil com R$7 mil de juros. Né? Quem está aqui na live sabe. Então o que acontece? Agora, digamos que esses mesmos R$300, lembra que eu falei que mais ou menos 300% de juros ao ano com empréstimos no banco? Digamos que esses mesmos R$300, ao invés da pessoa poupar e investir em renda fixa, foi uma pessoa desregulada na sua vida financeira. E ela fez um empréstimo por mês de R$300 dos bancões, do bancão, né? Durante 5 anos emprestando isso, aquela pessoa que, se tivesse investindo, teria 25 mil, emprestando com empréstimos, ela vai estar devendo para o banco mais ou menos 910 mil reais. O que é isso? O que é esse negócio de 910 mil reais? Cara, quase R$1 milhão. Uma pessoa que começou a tirar R$300 por mês, que se você fizer a soma durante 5 anos, tirando R$300 por mês, ia dar R$18 mil. E a pessoa conseguiu, com os juros abusivos dos bancos, 910 mil reais. O que é isso? É uma dívida muito alta para uma pessoa que recebe provavelmente muito pouco. Os juros dos empréstimos são muito maiores. As dívidas parecem confortáveis no começo, não parece? Você começa a fazer uma dívida e você acha assim, comprei o primeiro carro, comprei a primeira casa, comprei isso, eu comprei aquilo. Nossa, porque o que acontece? A nossa mente, ela é assim, ó. Aliás, não é nossa mente, né? Como nós somos criados na maioria das vezes. As pessoas falam assim, ó, você vai receber tal dinheiro, você vai ganhar tal coisa. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que comprar tal coisa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa já, você tem que financiar pelo menos uma geladeira. Então as pessoas, elas vão falando pra você que você tem que começar se endividando. Porque senão você não é ninguém. Se você não começar, se você logo depois que começar a trabalhar, não comprar um primeiro carro, você não é ninguém. Ah, não. Se você não financiar um carro logo depois que você começou a trabalhar e receber bem, você não é ninguém. É isso que a maioria das pessoas falam. E o que acontece? Esse não é o ponto-chave. Isso não é o mais importante. Os juros com empréstimos altos, né, dos bancões, eles são muito maiores. Como eu falei, a dívida parece confortável. Mas na maioria das vezes ela vai arruinar a sua vida financeira. Eu não estou falando que você não pode ter dívidas como água, luz, tudo mais, todas as coisas importantes, necessidades básicas.
Ou dívidas que você passa no cartão de crédito no final do mês, você tem esse dinheiro. Eu mesmo faço isso. Passo no cartão de crédito na maioria das coisas que eu compro. E esse meu dinheiro fica rendendo em uma conta parada. E o que acontece? No final do mês, eu pego esse dinheiro que rendeu um pouquinho e uso. Pronto. Dá um dinheirinho a mais. Consegue uns 50, consegue uns 20, consegue um pouquinho a mais por mês só fazendo essa estratégia. Então isso é muito importante. Fuja das dívidas. Esse é o quinto passo que eu falei para vocês. O sexto passo, seja grato. Esse é o segredo do contentamento na Bíblia. E a Bíblia ela é repleta disso. Né? Nós temos Hebreus 13, versículo 5, que ela fala assim, sejam gratos pelo tudo que tem. Lembra que ser grato não é você ficar parado, não é ser preguiçoso, não é querer não querer trabalhar, não é querer não é não querer estudar. Ser grato é você agradecer a Deus por tudo que você tem todos os dias. É você acordar com gratidão no seu coração e você saber que pode fazer mais. Tudo que você tem hoje, você pode fazer mais. Acredite nisso. Você acreditar nisso. Você acreditar nesse tipo de coisa. Ser grato é isso. Ser grato não é não fazer nada. Algumas pessoas falam assim, eu sou tão grato pelo que Deus tem por mim, que eu vou pegar e não vou fazer nada. Eu vou continuar onde eu tô. Pode continuar onde você tá. Mas será que isso é ideal? Ser grato não significa isso. Ser grato é você ser feliz com o que você tem, mas você sempre buscar mais. Porque se a gente não aprender a buscar mais, a gente vai ficar parado no tempo. Se a gente não aprender a estudar, não desenvolver, não trabalhar, vai ficar parado no tempo. Então, seja grato pelo que você tem. Ser grato não é ser preguiçoso, são diferentes. Ser grato é você acordar todos os dias e trabalhar com os talentos que Deus te deu. A Bíblia tem a parábola dos talentos. E se você não está usando esses talentos para trabalhar e para fazer o que Deus chamou você para fazer na Terra, o que você está fazendo aqui? O que você... talentos, você pode fazer uma renda extra com talentos que Deus te deu. Você pode gerar riqueza, servir pessoas, ajudar pessoas. Algumas pessoas são gananciosas, querem guardar para si. Deus nos deu talentos e a gente pode usá-los, meus irmãos. Ser grato não é ser preguiçoso, lembre disso. As pessoas e nós, em geral, somos muito reclamões, a gente reclama demais, ao invés de sermos gratos pelo que temos. Então, ser grato é sim uma chave para o sucesso, eu não tenho dúvida disso. Ser grato é você ser uma pessoa de sucesso. As pessoas de sucesso, elas são gratas, eu tenho certeza absoluta disso, não tenho dúvida alguma, que as pessoas de sucesso, elas são gratas. E ao mesmo tempo, não deixe o seu talento enterrado. Seja grato, agradeça a Deus por tudo que você tem, mas faz acontecer com as ferramentas que Ele te deu. Você tem aqui o meu Instagram, você tem várias outras pessoas que ensinam sobre finanças. O que você está fazendo com esse conhecimento que você tem? Tem muitas pessoas que não têm um celular, ou não têm informação, ou não têm livros, ou não têm oportunidade de conhecer sobre educação financeira, e você tem. E você vai desperdiçar isso? Você vai falar que não quer? Você vai falar que isso não é para mim? Eu não aprendi ainda. Eu sou muito novo. Eu sou muito velho. Fica dando desculpas. Deus, Ele nos dá ferramentas. E você escolhe o que você faz com essas ferramentas. Ele nos dá talentos. Então, preste atenção nisso. A sétima coisa que eu quero falar para você nessa live, que vai mudar a sua vida financeira e também a sua vida espiritual. Se você não assistiu, vai ficar gravado. Depois você vê o comecinho da live. Mas planeje a sua vida financeira. Tenha um planejamento financeiro, faça um orçamento, é necessário. Você tem que saber o que está entrando e o que está saindo. Lembra que eu falei das dívidas? Qual que é um dos problemas das dívidas? A pessoa não sabe onde está escoando o dinheiro. E ela não sabe como que ela está gastando tanto. Um dos problemas de não conseguir guardar um pouco, não conseguir poupar tudo que você ganha. Gastar tudo que você ganha. Você gasta tudo que você ganha e você não consegue poupar nada. É o quê? É você não fazer um planejamento. É você não planejar o que está saindo, o que está entrando. Que nem eu disse, a maioria das pessoas vão notar que o que mais sai, o que mais ela perde, onde ela mais perde, é onde? É no mercado. E aí? Por que no mercado? Porque a pessoa vai no mercado sem uma lista, sem algo para regular ela mesma, para se cuidar. Então, planejar é necessário. Você tem que saber o que está entrando e o que está saindo. Tem um versículo que eu gosto muito sobre planejar, que fala assim, você vai construir uma torre sem você planejar primeiro, sem você fazer um planejamento, não
existe. Não tem como. Não tem como. Deus fala isso, aliás, Jesus está falando disso, se eu não me engano, nos evangelhos. Está falando sobre isso. Não tem como construir uma torre se você não planejar primeiro. Da mesma forma, a sua vida financeira. Então, planeje os seus gastos, planeje o que vai entrar, planeje o que vai sair. Isso vai mudar a sua vida financeira. Eu tenho certeza. Lembre-se, planeje os seus gastos. Faça um orçamento, muito importante isso. O 8º princípio, trabalhar duro. E trabalhar duro não significa você ir lá embaixo do sol, suar e tudo mais. Isso pode ser importante, se você trabalha com isso, ótimo. Deus te abençoe. Mas eu estou falando de trabalhar com inteligência. O que é trabalhar com inteligência? O que você está fazendo no seu trabalho, onde você está, para ganhar mais? O que você está fazendo na sua vida para você conseguir prosperar? Você está se especializando naquilo que você já faz? Você gosta daquilo que você faz? Mais importante do que ganhar bem é você trabalhar naquilo que você gosta. Se você não trabalha naquilo que você gosta, você pode se planejar para ano que vem, para daqui a uns 2, 3 anos, você está trabalhando onde você gosta, o que você ama fazer. Isso é importante. Trabalhar duro é trabalhar com inteligência. Buscar prosperidade de forma inteligente. Não significa que você vai só ficar trabalhando em serviços pesados. Trabalhar duro significa você se especializar naquilo que você faz. Porque só existe uma forma de você ganhar mais. Se você der mais valor para o seu cliente, se você é um autônomo, para o seu chefe, para onde você trabalha, só existe essa forma de você conseguir mais dinheiro, de você prosperar financeiramente. Não existem outras formas. Existe essa forma. E trabalhe dessa forma. Faça isso. Vai ser muito importante. Eu tenho certeza. Então, meu amigo, a nona sabedoria é buscar, aliás, a nona coisa é buscar sabedoria. Investir em você sempre dará os melhores juros. Eu coloquei essa frase no meu stories hoje. Investir em você sempre dá os... Desculpa aí, gente. Investir em você sempre dará os melhores juros. Invista em conhecimento na sua área para você ganhar mais. Invista, faça isso. Você precisa, por exemplo, e eu não falo só na sua área, né? Na verdade, eu digo que todas as pessoas elas precisavam de 2 investimentos principais, né? Em você, agora que eu falo, não investimentos em bolsa de valores, em renda fixa, renda variável. 2 investimentos principais que são o quê? Você investir naquilo que você trabalha, porque isso vai ser muito importante e excepcional, não tenho dúvida alguma. Boa noite, Pastor Gerdau. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa live. Você investir em você mesmo vai dar sempre os melhores juros. Eu coloquei isso no meu stories, você pode encontrar lá nos meus stories. Isso é importante, isso é bom, isso é maravilhoso. Por quê? Porque investir no que você faz, se especializar, ficar bom, e não estou falando para você fazer uma faculdade de 5 anos. Talvez seja isso, né? Investir em você. Mas pode ser um curso, pode ser algo até online, que você vê que é bom, entregando resultado. Não estou falando para você pegar a parte teórica, para você estudar só por estudar. Não, você pegar coisa prática, fazer acontecer mesmo no seu trabalho. Isso vai fazer com que o seu chefe ou o cliente que você trabalha, alguém que você está entregando valor, ele te veja com mais valor. Você vai poder ou aumentar seu preço, ou vender para mais pessoas, vai ser indicado, ou ganhar mais no seu trabalho. Isso você vai ser mais valorizado. Então, no que você faz, você pode sim investir em você mesmo, buscar sabedoria. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Provérbios 13:18, esse é o último versículo da noite, tá? Para vocês que estão chegando aí, a gente já leu alguns versículos, eu estou falando aqui para vocês 9 princípios que vão mudar a sua vida financeira e a sua vida espiritual. Já comecei falando e estou no 9º. E agora eu vou ler Provérbios capítulo 13, versículo 18, que diz assim, quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Ou a repreensão, alguns versículos fala a disciplina, ou alguns versículos, algumas traduções de Bíblia falam a disciplina, outras traduções falam a instrução, a educação, né? Então, rejeitar a instrução, a educação, a disciplina é coisa dos ímpios. Nós, os justos que estamos com Jesus, amém, irmãos? Nós aceitamos a disciplina, nós aceitamos a instrução dele.
Estou falando para você investir em livros sobre educação financeira, investir em cursos para aprender a cuidar do seu dinheiro. Porque, meus irmãos, eu vou falar uma coisa assim que é decepcionante. E eu não falo que é decepcionante, que eu quero atacar alguém aqui. Mas é decepcionante num país como o nosso, ser tão grande, né? Ser tão maravilhoso, um país bom. E por anos a criança passa pela escola, aprende várias coisas que talvez ela não vai usar em nada, mas ela não aprende educação financeira, ela não aprende a cuidar do seu dinheiro. E o que acontece? Eu já fiz um desculpa, um Reels. Tá no meus, eu não sei se fala Reels ou Reels. Eu acho que é melhor falar Reels, porque senão vai ficar feio. Mas tá lá no meu Instagram, se você quiser ver, um Reels de um homem que ganhou 30 milhões na loteria. Em um ano ele gastou tudo. E algumas pessoas falam assim, não, para você ganhar mais, as crianças não precisam de educação financeira. As crianças que são pobres no nosso Brasil, elas precisam de dinheiro, elas precisam trabalhar, elas precisam disso, elas precisam de dinheiro. O que adianta a educação financeira, meus irmãos? Lembre-se disso. Se a pessoa tiver dinheiro, mas não tiver educação, isso pode ser uma maldição na vida dessa pessoa. Porque, por exemplo, que nem nós estávamos falando aqui sobre dívidas, se a pessoa estiver cheio de dívidas ou ser uma pessoa impulsivamente gastadora e ganhar, por exemplo, 30 mil reais ou ganhar na loteria, que nem esse homem aí ganhou, depois que ela gastar tudo, ela não vai ter somente zero. Ela vai ter um negativo, ou seja, menos 30 mil, menos 10 milhões. Ela vai ter gastado muito mais. Deu para entender? Então, a pessoa que não tem uma educação financeira e não investe em ativos e apenas em passivos, ela sim vai continuar aonde está e não vai prosperar financeiramente. Se você realmente quer prosperar financeiramente, o que vai mudar na sua vida financeira vai ser você investir em você mesmo, você investir em livros. Esses vão dar os melhores juros. E você aprendendo a cuidar do seu dinheiro vai mudar totalmente a sua vida. Na faculdade ou no colégio, no ensino médio, a gente não aprende sobre educação financeira, pelo menos na maior parte do mundo, do Brasil. Na maior parte do Brasil, a gente não aprende sobre isso. Mas é tão importante porque a nossa vida toda nós vamos usar o dinheiro. Se você discordar de mim, não tem como, né? Mas a nossa vida toda a gente vai usar o dinheiro para tudo. Você vai no mercado ali na esquina, você precisa de dinheiro. Você vai pegar um ônibus, você precisa de dinheiro. Você vai andar de carro, você precisa de dinheiro. Para tudo, para viajar, enfim. E o que acontece? As pessoas, e a gente continua aprendendo na escola ainda coisas que não são importantes, né? E eu não estou aqui julgando a escola, tudo mais. É importante a criança aprender as coisas na escola, aprender qual que é a vocação dela na faculdade, mas aprender sobre dinheiro, meus irmãos, vai mudar a sua vida financeira. Eu tenho certeza disso. E o que acontece? Obviamente que eu falo para vocês, invista nesses livros e invista na sua vida espiritual. Invista em leitura da Bíblia, isso é muito importante, porque esse é um Instagram também espiritual. Eu não tenho dúvida de que a leitura desse livro aqui mudou a minha vida e por isso que hoje em dia é o que eu prego, é o que eu faço, é o que eu acredito. Mas educação financeira também muda a vida de todo mundo. Porque Deus, Ele quer sim nos dar uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida abundante lá no céu. Todos nós vamos se encontrar lá no céu, meus irmãos. Estou conversando com vocês aqui, um dia eu quero encontrar com vocês lá no céu. Mas o que acontece? Não é somente lá no céu. Nós também vamos aprender, também vamos passar por tantas coisas maravilhosas aqui. Podemos ter experiências maravilhosas. Aprendendo sobre educação financeira, planejando um sonho, planejando uma viagem com a sua família. Isso vai ser tão importante para a sua vida espiritual. Meus irmãos, foi muito legal conversar com vocês aqui esses minutos. Obrigado a todos que ficaram na live, acompanharam aí. Eu não sei se não vai dar um bug aqui, porque eu ainda não sei terminar uma live direito. Mas é basicamente isso, tá bom? Você que está assistindo, depois dá uma divulgada aí, coloca um like aqui pra mim, curte aí, porque dá trabalho a gente fazer uma live. Preparei um conteúdo aqui pra vocês e que Deus abençoe e cuide de vocês. Uma boa noite aí, bom trabalho amanhã, bom descanso para todo mundo que tá indo dormir e tchau, boa noite.